O Café e Companhia está de volta, conversando com o pioneiro George Craig Smith. A expedição chega a Londrina, onde há tudo por fazer. Sr. George Craig Smith, por onde vocês começaram? Bom, a primeira coisa que nós fizemos, eu dei ordem ao nosso empreiteiro Alberto Loureiro para fazer uma pequena derrubada. Talvez talvez meio alqueire, uma coisa assim, até menos. E construí 2 ranchos de palmito. Um rancho é para a diretoria e outro rancho para os trabalhadores. E o doutor Alexandre Razgolev tinha suas próprias barracas, né? E depois disso aí, eu voltei, a primeira noite eu passei lá, dormindo nesses ranchos. Foi no dia 21 de agosto de 1929. Essa foi a primeira noite para o dia 22, o senhor dormiu nesses ranchos? Eu dormi nesse rancho, era terrível, porque tinha tanto mosquito, que nós fomos obrigados a acender um fogo dentro do rancho e dormir junto com a fumaça, né, para espantar os mosquitos. Mas aí, o dia seguinte cedo, eu voltei para Jataizinho, onde tinha o nosso escritório lá, construído pela companhia Maxon, né? No Lombo do Burro, mesmo caminho? No Lombo do Burro mesmo. E ficou lá o Alberto Loureiro, o nosso empreiteiro, encarregado de fazer uma derrubada de 10 alqueires lá. Que mais tarde esses 10 alqueires foi comprado pela companhia Anderson Clayton. Quantas horas vocês trabalhavam por dia nesse início, nessa primeira semana? Não tinha horas, estava sempre trabalhando, porque não tinha tempo de folga. Tinha tudo para fazer? Tinha tudo para fazer, tudo começo. A gente só dormia quando estava cansado, quando ficava escuro. Porque a nossa iluminação eram lamparinas pequenas de querosene, né? E não tinha nem lamparina de gasolina, de querosene, aquelas lamparinas pequenas, a gente carregava na mão, né? Quem é que fazia a derrubada da mata? O senhor fazia? Eram os peões? Como é que era? Não, o Alberto Loureiro tinha a sua turma de operários mateiros. Quantos, né, que eram, mais ou menos? Eu não me lembro bem, mas eu acho que devia ser uma meia dúzia deles nessa primeira expedição. Depois vieram mais tarde, né? Mas aí ele começou a fazer a derrubada completar 10 alqueires de derrubada, né? Nessa época, Sr. George, havia alguma consciência ecológica ou não? Era tudo por fazer e vamos derrubar mesmo? Como é que era? Tudo, não tinha nada de ecologia naquele tempo, porque era necessário estabelecer uma sede lá. E depois que nós construímos fizemos a derrubada de 10 alqueires, nós contratamos uma turma de serradores portugueses para serrar o madeiramento para a construção de um grande hotel, que foi o primeiro hotel da companhia em Londrina. Aliás, a primeira casa construída em Londrina. Ainda existe, não? Não existe mais, porque Anderson Clayton derrubou aquilo lá e desapareceu, né? Mas lá foi o centro de atração de todos os compradores de terra, porque esse hotel tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6 quartos grandes, né? Um salão grande, e os compradores vinham e pernoitavam lá. Isso ainda em 1929, hein? 29. O hotel foi inaugurado em 1930, né? No começo de 1930. E aí chegavam os compradores, nós fornecíamos animais de montaria para eles visitarem as terras, voltavam para o escritório e já pagavam o seu depósito lá e recebiam o seu recibo, e o doutor Alexandre Razgolev já mandava fazer o levantamento das terras que ele escolheu, né? Agora, Sr. George, esses compradores faziam o mesmo caminho que vocês fizeram para chegar? O mesmo caminho Sofriam do mesmo jeito? A primeira turma que veio comprar terra foi em 1930, uma turma de japoneses. Vieram de caminhão também. Mais tarde nós compramos jardineiras, né? Mas essa primeira turma veio de caminhão. O japonês que comprou o lote número 1 da companhia chama-se Ohara, e o filho dele mora em Londrina ainda hoje. E eles vieram também, fizeram o mesmo percurso nós, com aquelas estradas horríveis, né? encalhando, mas tiveram coragem e foram todos bem sucedidos, né? Quem eram os outros compradores? Quem mais se interessou pelas terras, assim, logo no início? Bom, logo do início além dos japoneses? Não, nós arranjamos vários agenciadores de terras, né? Tem
um agenciador que trabalha só com os alemães, né? Outros que trabalham, o Dihara era o agenciador dos alemães, dos japoneses. E cada um trabalhava no seu território e trazia os compradores. E mais tarde nós conseguimos 2 jardineiras para transportar esses compradores, né? E como é que eram comercializadas as terras, seu Jorge? Eles viam, gostavam, eles viam, gostavam e chegavam no escritório, já passava o recibo, pagava o sinal de 10%, né? E depois iam embora, depois mais tarde voltavam com a família, né? Eram terras que antigamente eram de grileiros, que a companhia comprou e que depois legalizou todas as terras, tanto que a preocupação principal dos compradores e os títulos são garantidos. E era tudo garantido? Era tudo garantido pelo governo do Paraná. Havia um tamanho padrão, uma área que eles preferiam ou não? Era vendido assim? Não, a média era de 10 alqueires, 16 alqueires, 5 alqueires, todo tipo, mas era principalmente pequenos proprietários, né? Tanto que eu creio que foi a melhor reforma agrária que o Brasil já teve, foi essa destruição de terras aqui. E todos eles foram bem sucedidos. A companhia tinha uma infraestrutura perfeita, tinha até hospital para atender os doentes, porque os primeiros imigrantes japoneses e alemães que vieram ficaram muito doentes nos pés, com bicho de pé e outros insetos, né? As revoluções de 30 e 32 também trouxeram problemas para o comércio de terras, né? Trouxe problemas, sim. Mas parou um pouco o comércio? Parou um pouco. Tanto que em 32 eu fui me juntar com as forças paulistas fiquei 3 meses nas trincheiras. Você foi para frente de batalha? Fui para frente de batalha e, pela graça de Deus, eu fui salvo da morte várias vezes, milagrosamente. E retornou depois a Londrina? Depois retornei a Londrina. Como é que se chamava? Um fato interessante era o seguinte: a dona Carlota Davids, que era a esposa do Dr. Willie David, diretor técnico, ela era muito católica, não é? Então eu fui dado como morto. Ninguém tinha notícia nossa. O senhor mais vivo do que nunca foi dado como morto. Então ela mandou rezar uma missa pela minha alma, né? Já está encomendado. Depois, então, de repente, eu apareci em Londrina, são e salva. Assustou todo mundo. Aí foi uma alegria danada, né? Tá certo. O nome Londrina já surgiu desde o primeiro lugarejo ou não? Não. Depois nós idealizamos, não sei quem, eu acho que foi o Dr. João Sampaio, que idealizou o nome Londrina, e Patrimônio em Londrina, depois ficou Londrina. Em homenagem a Londres mesmo? Em homenagem aos ingleses de Londres. Estamos representando pela Rádio Universidade FM uma entrevista especial com o pioneiro George Craig Smith. Esta entrevista foi ao ar em dezembro de 1990, apresentada pelo jornalista Sandro Dalpículo no extinto programa Café e Companhia. Craig Smith, que morreu em junho de 92, chefiou as primeiras expedições às terras do norte do Paraná. Reapresentamos esta entrevista em comemoração aos 59 anos de Londrina. As curiosidades da vida de um gentleman no meio do mato, os hábitos, a solidão, o divertimento, são assuntos que estão no próximo bloco do Café e Companhia. Agora a gente ouve outra música escolhida pelo seu George Craig Smith para o Café e Companhia. É Jardineira, outra música carnavalesca, de Benedito Lacerda e Humberto Porto.